Episódio do Change for Good Talks no tema de longevidade. Nós estamos aqui tratando da longevidade para o bem comum. E eu estou aqui de novo com a Marília, que tem sido sempre co-host aqui nas conversas sobre longevidade, justamente porque a área de expertise dela, dentro da Ashoka, né, dessa parte que a Ashoka está aprofundando muito, impulsionando muito o aprofundamento desse assunto no mundo, né, para que a gente tenha bastante em mente coisas que precisamos aprender para modificar, né, para adequar o mundo para receber essa conquista, né, que é sermos mais longevos, né. E hoje eu e a Marília estamos aqui recebendo o Rony Bernardo, que é responsável pela área de longevidade dentro da Brasil Prev. Então vamos adorar aqui, né, não é falar, trazer 1000 perguntas, Mil ficar tocando de perguntas. todos os lados para a gente entender como é que esse tema é tratado nesses espaços, né. Bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Renata, Marília, eu que agradeço em nome da Brasilprev, em meu nome. Como a gente comentava um pouco antes, é um tema muito diverso e difícil é a gente escolher o que fala sobre longevidade, né? Mas também é muito prazeroso a gente falar que estamos vivendo mais. É, Então, temos aí um campo enorme para poder explorar e conversar sobre. As delícias e os desafios de viver mais. é, Viver mais já é um fato, né? A questão agora é a gente discutir como a gente vive mais. Pois é. E a Que gente forma. estava super interessada, né, em ter vocês como convidado, né, você e a Brasil Prev como convidado, porque uma das coisas fundamentais para a gente viver essas vidas mais longas, com qualidade de vida, também é ter algum sossego financeiro, né? Então acho que isso vai passar aqui a nossa conversa em muitos momentos, né? exato, né, e como é que esse espaço, né, mais corporativo está se preparando para, vamos dizer, se adequar a esse modelo, né, porque o modelo anterior enfim, de dispensar, de aposentar e tudo isso, acho que vai ter que ser repensado, né. Não existe mais fim da linha, né? Exato, Existe é. uma linha que continua num segundo momento de vida, num terceiro momento de vida. Isso já está começando a ser praticado? Ah, já. Pelo menos, assim, na Brasilprev, nós temos pouco mais de 30 anos e um DNA de longevidade, né? Então, o nosso acionista, o Banco do Brasil, tem 217 anos de idade. A Principal Financial Group, que é o outro acionista, tem 147 anos. Então, já são empresas que lidam com a longevidade e com a sustentabilidade do negócio há muitos anos. Uhum. E aí, falar de longevidade para um produto como o da Brasilprev, que exatamente proporciona um dos pilares, ou talvez o principal, ou o primeiro, que é a segurança financeira para as pessoas, já não é mais só suficiente, né? A gente precisa ultrapassar essa barreira. Então, é uma companhia que tem no seu propósito preparar e transformar a forma como o brasileiro prepara o seu futuro. E que esse futuro seja um desenvolvimento sustentável, não pode mais olhar para um negócio e só a curto prazo ou pensando meramente em o cliente economize, poupe comigo e depois o que eu faço com ele. Então, essa realidade a gente já vive na Brasilprev há alguns anos, né? Hoje nós temos uma área de longevidade dedicada exclusivamente a falar disso dentro do negócio há 6 anos, desde 2019 e 2020. E a gente busca, desde o ano passado, ultrapassar a fronteira do mundo corporativo, de só falar para o nosso cliente, mas falar também para a sociedade. Como que a gente está agregando? Como que a gente está discutindo? Então, de que forma a gente está fomentando. E aí tem muita gente legal e muita gente bacana falando, ó, Marília com a Choca e entre outros parceiros que a gente tem. Mas é um ecossistema muito grande e muito novo. E quando você diz essa falar também para fora, a gente está falando provavelmente de criar uma cultura de poupar, né? Criar uma cultura para pensar no futuro. Porque eu acho que hoje um dos grandes desafios é que as pessoas fazem um cálculo de que, mas quero morrer com 80 anos, mas ninguém tem certeza de que vai morrer aos 80. Muitas vezes elas estão preparadas para viver 10 a 15 anos menos, né? Eu digo assim, de um colchão financeiro. E o brasileiro é um povo que poupa, é um povo que pensa nisso? E como é que a Brasilprev tem
tem se ocupado dessa característica nossa, se ela é positiva, negativa, o que que tem para melhorar, onde que a gente está hoje? Historicamente, o brasileiro não poupa e não tem essa visão de longo prazo, né? Até pouco tempo, acreditava-se que a aposentadoria é o fim de linha. Acabou, chegou, a pessoa vai descansar, colocar a pantufinha e ficar em casa tranquilo. Só que essa também é uma realidade para uma parte da população que tem a condição de ficar tranquilo, que não é a realidade de Sim, da todas as maioria. Não, e não pessoas, é né? Da da grande maioria. Se a gente for exatamente. olhar numa perspectiva social, é a É, grande minoria, exato. né? Então, quando a gente está falando de ir para fora, Marília, tem muito um viés de não falar só para o nosso cliente, não só aculturar o nosso cliente, mas também de levar a educação financeira. Então, um dos pilares da companhia é promover a educação financeira Para para todos. todos, né? Então, a gente, quando vai falar de investimento, vai falar da parte financeira, a gente não está falando só para o nosso público, a gente está falando de maneira geral. Quando a gente vai com conteúdos, com cursos, com treinamentos, a gente está abraçando o público de maneira geral. O ano passado e esse ano, nós fizemos eventos na empresa para o público longevo para treinar sobre inteligência artificial. Então, recebemos grupos de longevos e maduros, empreendedores, para serem capacitados em inteligência artificial para que possam usar no seu negócio. Então, é muito mais do que falar só para o público que já investe. É muito mais do que simplesmente buscar novos clientes de outros produtos ou de outros concorrentes. A Brasprev tem buscado a falar no mercado sobre longevidade de uma maneira ampla e sobre todos os pilares. O financeiro, porque nosso produto viabiliza isso, mas sensibilizar da saúde, o cuidado Uhum. emocional, sensibilizar de uma forma geral da necessidade de políticas públicas, de uma forma geral das pessoas se planejarem, porque a gente vive o dilema o maduro muitas vezes pensa que já não dá tempo. E o jovem muitas vezes pensa que está tudo muito longe. É. Então, a gente lida com esses desafios buscando equilibrar e sensibilizar, primeiro, todas as gerações contam, né, nesse Uhum. processo. Então, os jovens precisam entender o seu papel e os maduros precisam entender as necessidades que ainda estão por vir, que não acabou, não chegou ao fim da linha. Então, é nesse sentido amplo mesmo de tomar ações, ir para fora com aculturamento, com educação financeira, focado na necessidade de poupança e economia, que hoje é baixo, mas fazendo as pessoas refletirem e se conscientizarem disso. Porque ainda assim a gente está discutindo longevidade aqui, mas nem todo mundo tem acesso à informação de o quanto mais a gente está vivendo, né? Nem todo mundo tem ideia de quanto mais a gente está vivendo e diferente do que era no passado, em que as pessoas tinham uma estrutura familiar com muitos filhos, Uhum. então, que em algum momento alguns desses filhos ou vários ajudavam a cuidar, a gente está vivendo uma sociedade cada vez mais solo. E aí? Então, a provocação que a Brasilprev vem fazendo nos diversos fóruns é como a gente está se preparando para viver mais. Você está falando que até, assim, você mesmo falou logo no começo da nossa conversa que o tema é tão abrangente que é difícil a gente escolher por onde a gente conversa aqui, né, que fio que a gente puxa. Eu fiquei curiosa, porque, vamos dizer, acho que é a primeira vez que a gente está, não é a primeira vez, mas a gente já fez muito poucas conversas ainda dentro, olhando o mundo corporativo e essa questão da longevidade. Então, assim, eu fico pensando, é uma empresa de quantas pessoas? Quantas pessoas tem na Brasilprev? Aproximadamente 600 pessoas, entre efetivos, Então, terceiros. já se percebe lá dentro mesmo uma dinâmica diferente em relação à aposentadoria, à reacomodação, porque eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é bárbaro de, né, acordar a sociedade, de preparar melhor os próprios clientes e tudo, mas lá dentro, como tem sido? Né, assim, o que já está se praticando em relação a essas pessoas longevas, quais têm sido aí os desafios dessa prática, né, que deve ter, né? Legal. Dentro da Brasilprev, aí falando em colaboradores, nós não temos nenhuma política específica para o público maduro, exatamente por compreender essa questão de todas as gerações contam. Mas hoje a gente tem
pelo menos 2 vezes mais maduros do que a média do mercado no mundo corporativo, trabalhando como colaborador. A Que idade é Bras maduro? Só para entender a também. partir dos 50 a Tá mais. bom, tá bom. Aham. A gente chama de É, maduro, não, de mas é legal longevo, pra gente mas conhecer Eu mesmo. fiquei com vontade de perguntar também, eu falei, É, maduro. 50 a mais. aham. E aí, então, a gente tem hoje mais do que o dobro. A Braskem foi a primeira empresa do mercado segurador a ter uma certificação internacional de valorização do público maduro dentro do quadro de colaboradores. Então, a gente É aquela CAF, esse certificado de empregador, amigo. certifica. Ô, Débora, você lembrou? É a CAF? Age Friendly. Eu conheci com outro nome. A Age Friendly é a primeira certificação internacional de uma empresa seguradora de valorização ao público maduro. Então, isso é bem bacana porque ele nos faz praticar aquilo que a gente diz, Isso, né? legal. Então, no ano passado, a gente recebeu o prêmio de gestão de RH pela FIA como uma das melhores empresas também para o público maduro, do Great Place Que to legal. Work. Uhum. Então, tem uma série de ações de aculturamento e letramento, principalmente, né, feita no mundo corporativo, dentro da Brasilprev, junto com a nossa área de gestão de pessoas, para, primeiro, não privilegiar, a ideia não é criar nenhum privilégio, a ideia não é criar nenhuma política que obrigue, que torne isso uma meta, mas que valorize. Então, o público de maior idade, ele participa mais assiduamente das ações, ele se dedica mais, ele se engaja mais à medida que ele percebe uma dedicação da empresa em falar de longevidade para fora. Mas a gente também tem um princípio de não falar nada para fora que a gente não pratique dentro, para que a Legal. coisa fique Uhum. sustentável, para que a coisa seja real Uhum. e fiel, né? Você tocou agora na perspectiva dos colaboradores, né? E a perspectiva que você falou, né? Tem que redesenhar uma cultura interna também. Mas indo agora para a parte de produtos, né? Assim, eu imagino que os produtos que foram desenhados, né, até pouco tempo atrás, que previam que a gente ia viver tanto, se aposentar com tanto, talvez eles não estejam dando conta, né, dessa perspectiva de que a gente vai viver muito mais anos, que vamos viver diferentes gerações juntas e que vamos viver, inclusive, com formações de família, composições de família diferentes, como você mesmo já disse, né? Como é que vocês estão também revisitando o portfólio de produtos e serviços que vocês têm hoje? Se vocês estão, e de que maneira que vocês estão pensando isso para esse futuro que já é presente de vidas mais longas? Legal, Marília, pergunta. O mercado segurador, em especial, o mercado de previdência, ele evoluiu muito com relação a isso. Então, antigamente nós tínhamos produtos que aos 70 anos obrigavam que o plano fosse encerrado e a pessoa obrigatoriamente tivesse que decidir o que fazer com aquele dinheiro. Hoje a gente já tem produtos chegando até 115 anos para esse limite. A Brasilprev tem quase 1.000 clientes centenários, Nossa, Uau! legal. com mais de 100 Patrimônio, anos. É um né? patrimônio, né? Uma parcela considerável, inclusive, da população brasileira com mais de 100 anos. Então, e a gente sabe que isso vai acontecer e que esse volume tende a crescer. Então, hoje a gente já tem produtos que ultrapassam facilmente e permitem com que o cliente contrate e permaneça com a gente no longo prazo. Tem produtos até já preparados e prontos para uma sucessão patrimonial, para aquele momento pós, para que o cliente possa dizer, olha, eu quero deixar aí, não quero fazer uso, se eu quiser eu posso, mas se não, para que você possa fazer a sucessão para o meu beneficiário, para o meu herdeiro. Então, tem avanços nesse sentido. O maior desafio hoje é como que eu agrego serviços para esse maduro, para esse longevo, porque o produto previdência em si acaba sendo uma commodity. A gente tem, o concorrente tem, e o objetivo dele é fazer a acumulação. Aonde a gente gera valor? Na quantidade de serviços que a gente seja capaz de agregar em termos de conveniência. Então, hoje o que a gente busca é entender com esse público consumidor, seja o novo que vai estar pensando em uso do produto no futuro, seja o atual, o que eu posso trazer para ele de diferencial? Um outro avanço do mercado, por exemplo, antigamente nos produtos mais antigos, chegava na data que o cliente escolheu para se aposentar, como até então era dito, a tal data de saída, e ele tinha que decidir o que fazer com todo aquele dinheiro. Hoje não, hoje ele
permite ciclos de renda. Então, o cliente Uhum. pode usar uma parte, ficar mais um tempo acumulando, usar uma outra parte, ficar mais um tempo acumulando. Então, ele também se flexibilizou. O produto também, graças à evolução normativa, regulatória, permite que a gente trabalhe. Hoje, o desafio é entender com esse público o que gera valor. E vocês fazem essa pergunta para o público, né, Renato? Ah, Para os interessados, a Brasilprev tem um canal de escuta, faz pesquisa? Sim, além das pesquisas padrão com clientes para entender a necessidade, e aí pesquisas mais recentes direcionadas para o público maduro, a gente tem fóruns de clientes, que a gente recebe clientes para ouvir. A gente tem feito esses encontros com o público maduro para capacitação e aculturamento, que também são oportunidades da gente entender as necessidades. A gente busca parceiros como vocês, a Vivi Paladino da Mais Vívida, a Mature ali com o Morris e a Andrea, enfim, temos vários parceiros que também da onde nós bebemos da fonte da informação para saber essa necessidade, para saber onde a gente está indo, onde que a gente quer chegar, né? e No já final do dia, tem alguma novidade? temos novidades a caminho, só não posso ainda divulgar, mas É, temos. A própria Marília tem ajudado a gente com algumas que em breve estão aí. é. Mas, de novo, as novidades são sempre muito do ponto de vista de longevidade. Produto, mas também cultura e educação. Esse eu acho que é o que a gente busca agregar num momento zero ao nosso produto, e principalmente flexibilizar ele para esses usos contínuos ou circulares, né? Para Uhum. que o produto possa acompanhar aí toda a longevidade, não seja aquela coisa de acabou. Não. Deixa eu perguntar uma coisa, só pegando um gancho na sua resposta, que você, quando você falou do redesenho de produtos que vocês já fizeram e vem fazendo, você usou uma expressãozinha que você falou, dentro do que a regulação permite hoje, né? Tem algo na regulação que vocês digam, isso aqui ainda precisa evoluir, ainda precisa destravar, para que a gente possa responder de um jeito mais preciso à realidade hoje das pessoas que estão envelhecendo? Eu acho que a regulação avançou bastante, flexibilizou bastante. O maior desafio hoje do mercado é como colocar em prática o que a regulação avançou. Entendi. Então, enquanto a gente não colocar em prática, não testar com quem vai usar, fica difícil a gente também dizer que a regulação é impeditivo, é um impedimento, né? Então, neste momento, eu não vejo nada que impeça avançar no sentido de longevidade. Não acho Conta que a um gente pouquinho o tenha. que avançou, por exemplo, como era e avançou para onde, né? Assim, só para quem, como eu, não tem ideia do como é que é esse espaço aí. Tentando falar um pouquinho, fugindo um pouco do técnico, a gente tem um produto em que o cliente acumula para fazer uso. A regulação até então era muito travada para você acumula por um tempo definido e faz uso de uma forma definida. E em um prazo definido, né? Numa idade ou numa data que você escolher. E aí, esses cálculos do quanto eu acumulo para quanto eu vou receber, por exemplo, eles são fixados, dependendo do uso que o cliente queira, na expectativa de vida. Se a gente pegar os produtos mais antigos, ou os ditos produtos tradicionais, eles tinham uma expectativa de vida de 40, 50 anos. Isso fazia com que o cliente tivesse que acumular hoje, né? Se ele tivesse esse produto muito menos para receber muito mais, porque esperava-se que ele fosse viver menos. Num cenário em que eu tenho o cliente vivendo mais, se eu fosse usar esse mesmo parâmetro, eu teria que fazer ele contribuir muito mais para que ele recebesse por muito mais tempo. Né? Então, uma das coisas não de agora, mas que a regulação avançou foi nesse sentido, de ter parâmetros de cálculo que acompanhem a expectativa de vida real e do brasileiro. Então, o que a gente chama de novas tábuas atuariais, que consideram essa expectativa do brasileiro por um prazo maior, por um tempo maior e dedicadas ao público brasileiro. Esse é um exemplo de regulação. O outro, recente, é a possibilidade do cliente mudar a opção de tributação. Então, antigamente você contratava o plano e já precisava dizer qual era o tipo de tributação no momento que você fosse usar. Hoje a gente já tem um modelo que permite que no momento que você vai usar, você olhe para a sua vida, para a sua realidade.
E essa realidade, quanto mais longa, mais distante é dele ter que decidir no momento que ele contrata, Sim, sim. né? É. Então, são exemplos como esse. A possibilidade de você fazer vários usos é um outro exemplo que não tem muito Não tempo, tinha, não que era, não tinha né, até ou então. era tudo ou nada, né? Exatamente. Então, são flexibilidades como essa que vão permitindo que, à medida que se viva mais, você também não precise tomar decisões de imediato. Porque Uhum. num cenário em que eu vivia pouco, eu tomar uma decisão imediata tinha um impacto. Num cenário em que eu vivo muito, vai ficando muito mais Sim, sim. difícil eu É, precisar. E à medida que a tecnologia avança, a gente não sabe até onde vai se muito. Então, é. como que eu Uhum. sacramento e decido coisas agora? Fica muito Sim, sim. complicado. E eu imagino que até ter pontos de contato ao longo da vida, porque uma das coisas, né, Renata, que a gente já viu vários convidados aqui trazendo, é que tem episódios na vida que às vezes mudam, né? Eu não era cuidador, de repente eu virei cuidador, eu tinha um trabalho, de repente eu não tenho. Eh, hoje é possível que a previdência ela se molde a esses eventos? É possível. Hoje a gente tem um processo bem flexível, um produto bem flexível, que permite ele, num dado momento, falar: eu quero parte dessa reserva receber nesse período por um tempo, quero interromper aqui e receber de uma outra forma ou numa Hum. outra quantia. Agora eu estou num período mais ativo, laboralmente falando, eu não preciso recorrer a isso, eu posso deixar ele lá rendendo e atualizando. Então, hoje a gente tem essa flexibilidade, hoje a gente tem essa Legal. possibilidade. É muito diferente do que acontece quando a gente pensa em aposentadoria, INSS, né? Ou mesmo quando se pensava em plano de previdência antigamente. Hoje a gente tem essa flexibilidade, essa possibilidade no produto e uma gama de produtos que você pode fazer uso de acordo com o seu momento de vida, de acordo com os seus planos, de acordo com os seus projetos de longo prazo ou de curto prazo, por outro caso. É, sim. Bem, A gente já conversou aqui algumas vezes, a gente de vez em quando fala de morte aqui, né? Fala de finitude e tal. E um dos dados que a gente já discutiu aqui é uma pesquisa que foi feita pela Folha, que falou que o principal medo do brasileiro não era a morte, mas era a dependência. E no meio das dependências tinha, inclusive, a dependência lá financeira, né? Vocês têm mapeado, qual que é a principal motivação que leva uma pessoa, em algum momento da vida, a procurar uma previdência? Marília, não tem uma causa específica. A gente acredita muito que o cliente que busca a previdência, ele busca, primeiro, pensando nesse futuro, muito com medo da aposentadoria pública, de não ser suficiente. Aí a gente acresce nos últimos anos a questão da inflação para a saúde, Hum. né? Essa questão da dependência realmente ocorre. Nós ainda, eu vou dizer como brasileiros, somos preconceituosos com relação ao tema envelhecer. Será que a gente já parou para pensar o que a gente quer para o nosso futuro? Num próximo passo? Quantos de nós para planejar esse momento, né? né? Estava vendo uma pesquisa outro dia, no Japão, por exemplo, tem um monte de idoso morrendo sozinho e sendo descoberto meses depois. A gente já parou para pensar que ao não ter tantos filhos quanto antes, ou às vezes nem tendo, quem vai nos dar esse apoio? Não é só o financeiro, né? De novo, Rede tem de toda uma apoio. rede de É, exato, apoio, exato. né? Você começa a ver iniciativas surgindo de condomínios né, para um público maduro, você começa a ver movimentos acontecendo. Eu sempre brinco com a questão do todo mundo se preocupa com a creche, mas a gente está preocupado com os lares de longa permanência? Para as pessoas que não têm condição e que não têm família, não têm amparo. Hum. Mas a gente não para pensar ou para valorizar isso no final do dia quando escolhe político, quando defende causas. A gente não para fazer esse tipo de raciocínio. Então, hoje, o cliente que busca previdência, uma parte busca pensando nesse futuro, uma outra parte busca como um investimento, porque o produto virou, de alguma forma, também uma forma de diversificar investimento financeiro. Então, é também um
dos canais, e uma outra parte busca com as questões vinculadas aí propriamente à questão técnica de incentivos fiscais, de sucessão patrimonial pela facilidade que tem de não ter que passar o valor por um inventário. Então, é bem diverso. Ainda não. O que eu diria é que eu acho que ainda não existe uma busca com uma preocupação direta na longevidade, porque o brasileiro ainda não para refletir sobre a longevidade do ponto de vista do que ele precisa estruturalmente para não ter essa dependência. Hoje, o público 60 mais, 50 mais, na maioria das vezes é o público que sustenta a casa, principalmente quando a gente está Uhum. falando de mulheres da periferia e pobres, são elas que sustentam a casa, e aí muitas vezes falta até para esse sustento, que dirá para ela conseguir raciocinar para esse momento. Mas a gente precisa culturar, ainda que seja um pouquinho, ainda que seja um movimento pequeno e com pequenos valores, a gente precisa fazer esse movimento e precisa trazer o tema longevidade para a pauta, o quanto antes. Eu achei interessante você falar de creche, porque é tão óbvio, né, a necessidade de creches, e na verdade é isso, é tão óbvio também a necessidade, né, de casas de idosos, sei lá como vai chamar, enfim, mas e realmente a gente não olha dessa forma, né? Não, a gente não se planeja para o momento em que a gente vai precisar de alguém. E Exato, não é só o financeiro, porque o financeiro você pode acumular e exato, pular, mas tá bom, você acumulou, colocou lá, e o que que você faz com esse dinheiro depois, quando você precisa da rede de apoio? pois é. Você vai contratar um cuidador e ficar dentro da sua casa, Na solidão, na solidão, não você é? vai buscar um desses condomínios compartilhados, É, você vai morar com alguém da família, e aí a gente culturalmente também é contra a questão, né, do asilo, da casa de repouso ou do lar de longa permanência, quer que seja o nome, acha isso um absurdo, acha absurdo a gente colocar um familiar ali. E hoje em dia você já tem modelos muito flexíveis, você tem modelos que eles chamam até de creche. Eu sei porque estou fazendo estágio por causa de um curso em uma casa em que existe um trabalho de creche. Então, a família deixa a pessoa ali idosa durante o dia, ele é cuidado, alimentado, porque não tem quem fique, e busca à noite, Como se fosse um né? centro-dia, né? O equivalente a um Exato. centro-dia. Então, assim, existem já iniciativas, mas ainda caminhando. Só que muitas voltadas a ou instituições de caridades e beneficentes, uma outra pequena parcela particular e quase nada público. A grande maioria é. das instituições de dia e de longa permanência, elas estão no âmbito Das ou da ONGs, da filantropia, filantropia. mas eu queria te perguntar uma coisa. Pra gente, eu sempre faço um movimento de tirar da conta do indivíduo, porque senão fica só na responsabilidade do indivíduo envelhecer saudável, fazer boas escolhas, poupar, não sei o quê. Você falou uma coisa interessante, bem importante para o ano que a gente está. Né? Você falou educação, inclusive, para escolher os representantes e escolher qual é uma agenda que vai responder a essas necessidades, né? Você acha que a gente também está caminhando para isso? Você acha que os clientes da Brasilprev, eles também têm esse tipo de reflexão, não só do que eu vou fazer, como é que eu vou planejar, mas como é que eu cobro para que hajam políticas, para que haja política que melhore, né, as oportunidades para que eu possa envelhecer bem, para que o meu entorno envelheça bem. Você acha que as pessoas têm uma consciência um pouco do... E eu estou perguntando isso porque estava ouvindo um podcast outro dia que diz que a população de 60 a 70 anos é o eleitor mais assíduo, né? Assim, dos 70 para frente, que torna opcional, a coisa degringola, mas entre os 70 e os 60 e os 70 são assim muito, muito significativos os votantes. Então, eles poderiam fazer uma super diferença, né? Então, porque até agora a gente não vê, vamos dizer, nas falas e nas campanhas, você não vê essa fala. E talvez até vocês que têm esse espaço de educação, tanto dos clientes quanto da sociedade, eu acho que seria muito legal, vai muito na linha, vamos dizer, do livro que eu escrevi, que é um pouco isso, quer dizer, as nossas escolhas, elas determinam o que a gente vai ter. Se a gente não souber escolher direito, né, e exigir que apareça essa pauta, isso. não é?
Ainda dá tempo para esse ano, Dá hein? tempo, tem que Olha dar, que tem que dar. Eu acredito que o cliente da Brasilprev ou que poupa para esse futuro, ele é mais crítico e acredito que ele até seja mais preocupado. Uhum. Mas quando a gente pega essa população, ela ainda é infinitamente pequena, É. né? Então, quando você me pergunta se acredita que já há um movimento, não, não há, infelizmente não há. A pauta ainda acaba acontecendo a partir de movimentos como os de vocês, de um ecossistema ainda embrionário dessa discussão toda, e aí acho que todo mundo precisa fazer parte dessa discussão. A sociedade, de uma maneira geral, as empresas, no limite do que as cabem, não só as que trabalham com produtos como a Brasilprev, que viabiliza esse tipo de longevidade futuro, mas, de uma maneira geral, se a gente pegar ali no extremo, todos os negócios deveriam estar Uhum. preocupados com isso. É. A população 60 mais, 50 mais, já movimentou 1,8 bilhão no último ano, nos últimos anos. A expectativa é que ela dobre isso fácil, desculpa, 1,8 trilhão. A expectativa é que isso ultrapasse 3, 4 trilhões nos próximos anos. Se os negócios não olharem para isso, vai ficar cada vez mais difícil. A gente fez um movimento de dobrar a população idosa em 15, 20 anos, que a França levou 100 anos. A nossa pirâmide etária inverteu muito, mas se você me perguntar na medida da evolução da pirâmide Uhum. etária e que estamos ficando mais maduros e vivendo mais, se o tema avançou na mesma proporção? Com certeza não. Com Nossa, certeza isso, assim, é interessante porque, falando sinceramente, dá tempo dá tempo. para esse ano. Então, assim, eu estou um pouco desatualizada, mas há alguns anos atrás eu me envolvi muito com um movimento que chamava Renova, que era um movimento de formação de novos políticos e vamos dizer, e meio que educação e conscientização da sociedade para aprender a escolher seus políticos, né? E o que você, enquanto cidadão, tem direito e deveria saber exigir do seu político, que nós brasileiros não somos bons nisso ainda, né, a gente não sabe mesmo. Agora já fiquei com vontade de colocar vocês em contato com eles que mexem exatamente com isso, para que essa formação traga esse conteúdo, né, dos novos políticos e da sociedade para o voto. Porque isso faz muita diferença. Faz Se a muita gente diferença. realmente. E eu acho que é isso. Hoje o mundo é muito ágil, muito rápido. Então, acho que essas medidas bem colocadas, com os articuladores corretos, né, impulsionando, elas podem gerar uma transformação muito significativa. Tem que ser um programa de Estado e não de política, né? Exato. Tem que ser um programa de sociedade, de nação. Uhum. Tem que ser algo que precisa estar na pauta de maneira ampla sobre todos os aspectos, Mas de sobre todos os educação ângulos. política, não é? Educação para o eleitor, É, né? Assim, exato, isso a gente é. tem que ter educação cívica mesmo, Agora, da gente saber das nossas Esse é o ponto, uma obrigações. educação cívica, uma Exato, educação como nação. A que gente na precisa se minha preparar. época tinha, isso era uma aula, obviamente naquela idade eu não sabia para que servia, né, mas de toda forma é importante, a gente não tem mais. Por isso que o pilar educação é muito importante, É, né? A gente não pode esperar para falar de longevidade para o público maduro. Na Brasilprev a gente usa, e eu repito muito, todas as gerações contam exatamente por isso. Quem disse que somente o maduro pode falar para o maduro e somente o jovem pode falar para o jovem? E esse letramento, esse aculturamento é importante. E remover as barreiras do etarismo também, exato. né? Então, e por isso precisa ser muito amplo, precisa ter uma discussão muito ampla. e quando você estava falando, eu estava pensando exatamente nisso, né? Que um pouquinho antes você mencionou que é um desafio, as pessoas não querem falar de envelhecimento, né? E eu acho que na política tem um pouco disso também, né? Não, o velho é sempre o outro, eu não estou aqui e tal. É, E aí eu fiquei pensando, você está dizendo, a gente está muito alinhado aqui, nós três, na perspectiva de que longevidade não é sobre as pessoas mais velhas. Longevidade é a perspectiva de que todas as gerações vão viver mais daqui para frente, que a gente vai ter que dar conta, né, de viver juntas e vidas mais longas. Quando vocês fazem uma aproximação com o público mais jovem, vocês chegam a colocar a perspectiva de vidas mais longas
e trazer uma reflexão sobre o envelhecimento, qual é a reação das gerações mais novas quando você traz o elefante, né, e coloca, fala, olha, você também um dia vai envelhecer, ainda tem essa coisa de não, eu não, vou pensar nisso daqui a 30 anos, ou as gerações mais jovens, elas estão mais sensibilizadas para a perspectiva de que é bom ter uma segurança, é bom pensar, né, numa poupança. Não existe essa consciência ainda, Marília. As pessoas jovens, como eu falei, ainda olham a longevidade muito distante. E aí, quando a gente está falando de combate ao etarismo, passa inclusive por isso, né? Porque muitas vezes a gente escuta as empresas, os negócios falando, precisa rejuvenescer a base. Por que eu preciso rejuvenescer a base se as pessoas estão ficando mais velhas? Né? Na verdade, eu preciso trazer novos clientes, não importa qual a idade deles. Exato. Né? Conceitos etaristas como esse ainda existem no dia a dia em todos os negócios. Ou eu preciso falar de longevidade para o maduro. Não, eu preciso falar para o jovem, inclusive, eu preciso sensibilizar. E o jovem hoje é mais imediatista, então é ainda mais difícil. E a gente vive também uma realidade, aí eu acho que é da geração. Eu vou falar, os meus pais passaram por uma situação com certeza muito mais difícil do que a minha, financeiramente falando. Isso traz para mim um pouco mais de conforto, mas não um conforto de não ter vivido o que eles viveram. Então, é mais difícil me sensibilizar de coisas que batem neles mais pesado. E à medida que os pais vão proporcionando mais conforto para os seus filhos, vai ficando mais difícil você sensibilizar da necessidade, porque eles não vivem a realidade. Eles não vivenciam essa realidade que as gerações anteriores vivenciaram, né? De uma maior escassez, de guerra. A gente fala de inflação hoje. Falar para um jovem de inflação é muito diferente de falar de quem viveu a inflação de muitos anos atrás, em que as coisas todo dia dobravam de preço. Gente, eu lembro que eu ia no supermercado com meu pai no dia de fazer compra, a gente comprava, tipo, 5 carrinhos, porque tinha que estocar, porque no dia seguinte era outro preço. Aí hoje a gente fala de uma inflação de 5%, né? 6% no ano, é uma realidade muito diferente. Então, tem um desafio de falar de longevidade, de aculturar, porque, infelizmente, para o mais maduro é difícil, mas é mais fácil. Para quem está ali na meia-idade, acho que compreende melhor essa necessidade porque está vendo chegar, mas o mais novo ainda pensa que está muito longe. Ou que os pais vão criar alguma condição de que eles tenham um colchão ali, que eles não precisem. Agora é curioso pensar, né, que não deveria ser difícil, dado que só vai ter que se preocupar com longevidade quem viver muito. Então, ou seja, se você jovem quer viver muito, você vai precisar olhar para isso, porque isso daqui, toda essa problemática só vai acontecer se der tudo certo na sua vida, né? Se você tiver saúde, tiver condições de, né, e tiver a sorte de viver muito. Então, por que não pensar numa coisa que é um bônus, não é? Quer dizer, se eu tiver a sorte, vou chegar nesse problema. Você estava fazendo um recorte que eu achei interessante, você comparando a sua vida com a dos seus pais, né? Eu já vivo uma situação, minha mãe ainda é viva, 95 anos, e vamos dizer, numa situação quase oposta à sua, onde meus pais foram muito prósperos. Né? E a minha mãe, até por toda essa prosperidade, meu pai era médico, que ele proporcionou para ela, ele já faleceu faz 11 anos, ela teve condições até hoje de viver num padrão como ela viveu junto com meu pai, porque tinha uma reserva, né, para ela viver, e isso fez, pelo modo de vida que ela teve, que era um modo de vida, vamos dizer assim, onde eu sou dona do meu espaço, da minha casa, para ela é muito difícil. Outro dia eu falei, mãe, você não gostaria de morar com uma amiga? Né? Vocês dividem o custo e vocês têm companhia. Né? Porque eu falo assim, eu tenho 30 anos menos que ela, né? Então eu tenho 30 anos menos que você. Eu quero chegar nos 95 sozinha na minha casa. Você teve 5 filhos, então você tem 105 netos e bisnetos, né? Sei lá eu quantos. Mas eu tive 2 filhos.
E meus filhos estão no mundo. Eu não posso imaginar que eles é que vão fazer minha alegria de viver, né, assim, se eu então eu já fico me organizando e me preparando para ter uma vida compartilhada nessa idade, seja num lar próprio para isso, seja com 2, 3 amigas, lá sei eu, enfim, mas pela solidão. E obviamente pelo custo, porque aí eu pego tudo que hoje a gente despende para manter a minha mãe nesse formato que ela conseguiu, ela falou: "Filha, eu não suportaria ter uma amiga morando comigo, imagina se ela quiser mudar o vaso de lugar", sabe assim, tipo, as flores põe para lá e põe para cá. Eu falei: "Nossa, que sorte", quer dizer, ela teve essa sorte na vida, vamos dizer, no aspecto financeiro, de poder se dar o luxo disso. Mas eu falei: "Eu não quero me organizar para precisar do vaso num determinado lugar em detrimento de ter companhia", sabe assim? Então eu quis trazer só para mostrar como é, vamos dizer, em cada situação os desafios aparecem. Desafios diferentes, mas eles aparecem. Quer dizer, ela falou: "Eu não tenho capacidade de abrir mão desse controle". Falei: É engraçado, "Muito Renata, porque curioso". passa muito por isso. Como eu comentei, a gente não para pensar, ou poucos de nós paramos para pensar, né? Então, você vê muita gente morando em casas gigantescas, Pois é. numa idade em que a gente sabe que fisicamente, por mais que a gente viva mais, tem uma Tem um debilidade. declínio Tem natural um Lógico, do é. declínio envelhecimento, natural, e né? aí a gente tá preocupado com o vaso, tá preocupado com manter o piso limpo numa casa gigantesca, numa Pois é. idade que a gente já não dá mais Não conta precisa, e e até o nem gigantesco precisa. cansa, né, é mais Exato. mais área para você cair, não é, assim, tipo, você fala E então aí a gente para pensar, tá na é. hora de eu largar o meu palácio, né, gigantesco, que me serviu muito bem para tudo que eu vivenciei e ótimo, mas para ir para um lugar que acomode melhor, me dê comodidade, eu acho que esse é o ponto, me dê a comodidade necessária para esse momento da minha vida. Você sabe que eu vou até abrir o coração aqui, porque eu estou exatamente nesse momento e nessa conversa com meu marido. Porque a gente mora hoje na casa que ele criou os filhos dele, é meu segundo casamento. E aí, mas é uma casa muito grande para nós. Ele tem 72, eu tenho 66, e eu falei assim: "Olha, vamos escolher um lugar para a gente mais adequado ao que a gente precisa, que a gente não precisa de nada disso que a gente tem aqui, a gente tem muito mais do que a gente precisa de espaço, ao mesmo tempo muito mais escada para cair, ao mesmo tempo, né, muito mais área externa para tomar conta. E vamos escolher uma coisa mais adequada e vamos ser inteligentes de escolher agora, enquanto a gente ainda tem cabeça para decidir, Para fazer a escolha para que quer, para né? fazer a escolha que quer, porque senão depois alguém vai escolher para a gente, Exato. que talvez não seja exatamente, não é? É isso. Então, Essa é uma questão na Brasil Prev também, vocês observam isso? É uma questão. A gente fala até, e uma das coisas que a gente tem se preocupado e conversado muito aí, pensando no público interno, é como que a gente prepara, inclusive, um programa de transição de carreira. Porque também pensa, isso que acontece na casa com a mãe da Renata, acontece com as pessoas no trabalho. As pessoas passam uma vida, né? A Brasprev é uma empresa em que as pessoas ficam muito tempo, porque é uma empresa maravilhosa. Eu sou suspeito, eu estou lá há 20 anos, né? Então, foi praticamente o meu primeiro emprego e eu tive N oportunidades de desenvolvimento e crescimento que, por mais que eu olhasse para fora, eu falo, não, eu quero fazer parte disso, eu quero continuar fazendo parte dessa companhia. Mas chega um momento que a gente precisa também entender que talvez tenha dado o limite do que a gente contribui, está na hora de uma outra pessoa ocupar, de uma outra geração ocupar. Então, também a gente tem essa preocupação com esse público que Como faz a como faz a transição? transição de carreira no momento em que ele entender, né? Não existe nenhuma forçação, mas existe uma preocupação de como a empresa apoia esse momento em que a pessoa queira transitar e falar, não, deu para mim o mundo corporativo, eu vou buscar
uma outra forma de viver, ou não, quero continuar aqui e como que de repente eu transito para uma nova oportunidade dentro da empresa também, Com porque outra isso carga acontece com horária, com outra carga outra. horária, com outra forma, com outras habilidades, Exato. desenvolvendo outras coisas. Então, É. internamente, a gente tem muito essa preocupação, sim, de como que a gente apoia o colaborador. E do ponto de vista fora, a gente tem buscado o apoio, como eu comentei, a empreendedores. Né? Então, nós já tivemos feiras de empreendedorismo de público maduro, em que a gente trouxe, mas ainda também é difícil, porque o público também é muito recente essa discussão da longevidade no Brasil. É muito, o público maduro acabava, como eu falei, até pouco tempo, ficando fadado ao preconceito, ao etarismo de quem contrata, se colocando numa posição de eu não sirvo mais para o mercado, ou eu não tenho mais energia para empreender. Não, né? E aí você já vê surgindo ali grupos falando, não aceito, como a Renata falou, não quero que ninguém decida por mim, vou eu decidir por mim para onde eu vou eu tomar a rédea da minha vida e poder tomar essa decisão agora. E quando a Renata falou de vou decidir agora, né, enquanto eu posso decidir, eu perguntei também em relação às pessoas que têm previdência, né? Porque uma das coisas que a gente discute muito quando a gente está falando de pessoas idosas ou pessoas maduras, como você fala, é a questão da segurança, né? E também da segurança financeira, de às vezes muita atrito com a família por conta disso, segurança patrimonial, tudo isso. E essa questão da agência, né, da pessoa poder decidir sobre o dinheiro que ela poupou a vida inteira, né? Isso entra em alguma questão para vocês? É um ponto de atenção? Vocês observam que isso é um desafio? É um desafio e na linha, né, das evoluções que eu coloquei aqui da regulamentação e do que o produto hoje permite, está exatamente a pessoa poder decidir o que ela acumulou, como que ela vai repassar isso depois que ela não esteja mais aqui. Então, ele pode escolher que vai deixar esse dinheiro para o beneficiário, para o herdeiro, em uma forma de pensão, não mais que ele vai ter acesso a isso de uma vez. Ou ele pode fazer usos, como eu já coloquei aqui, de uma forma em ciclos, né? Então, é uma preocupação, inclusive, da pessoa quando chega no momento em que ela escolheu tomar uma decisão para fazer uso do dinheiro, qual é a melhor forma? E aí, o que a Brasilprev faz é estar mais próximo possível dessas pessoas, falando, mostrando tudo que o produto permite e deixando que ela escolha aquilo que melhor atende para o melhor momento dela. Então, é sim uma preocupação de que decisão eu tomo, em que momento eu tomo, e pensando nela, pensando na sucessão patrimonial, porque a pessoa que acumula muito é uma preocupação dela, né? Eu vou deixar isso daqui, o meu filho, o meu beneficiário, o meu herdeiro vai torrar tudo do dia para a noite. E hoje o produto já permite que ela decida a forma Ah, que como interessante. ela vai deixar isso, né? Então, é um produto muito flexível e já tem essa possibilidade Um regulatória. produto que já tem em si um caráter educativo, Exato. né? Que Exato. você vai determinar como que pode gastar. E aí, pensando em todo o ciclo de vida, né? A Brasilprev foi a primeira no mercado a lançar um produto júnior para criança, pensando que essa educação começa Sim. no nascimento. Então, Excelente. a partir do momento que a criança nasce, o pai, a mãe, ou alguém que queira dar um presente, pode dar um valor, e isso vai até os 21 anos, 24 se ele for estudante, depois ele pode transformar propriamente dito, e dar continuidade nesse produto, e inclusive, dependendo do quanto ele acumule, dar continuidade para outras gerações. Então, é um produto que literalmente, como eu falei, está no DNA do produto Previdência, está no DNA da Brasilprev, essa preocupação com o cliente, com o melhor uso do recurso, né? E que esse melhor uso proporcione, permita que as pessoas planejem essa longevidade, planejem esse ciclo de vida de uma forma mais completa. Rony, você promete que volta? Marília, é impossível, não tem como. A gente já estourou vai o ter que voltar tempo. mesmo. Nós já estouramos o tempo, não temos, né? Meu Deus, que incrível, olha. Por isso que no começo eu falei que era difícil saber por onde a gente ia navegar, porque são muitas vertentes. Nós Muitas temos mesmo vertentes. que encerrar, porque a gente já passou do tempo, a plaquinha dos 10 minutos já apareceu faz muito tempo. Então, assim, Marília,
puxa aí um fechamento especial do Rony. Eu queria te agradecer, porque assim, eu acho que é sempre uma aula bem-vinda, né? Quando a gente fala de perspectiva de refletir sobre a possibilidade de viver muito e em que condições, e é muito, eu sou muito admiradora de algumas, né, organizações e algumas companhias. A Brasilprev é uma delas, porque a gente tem discutido muito isso, né? Como que tira a longevidade de uma pauta só de diversidade e inclusão, que também é importante, mas assim, como é que reconhece que a longevidade ela vai ter que atravessar o negócio de uma maneira muito estratégica, né, para se pensar tudo, né, o público interno, o público externo, o redesenho de produtos. Então, assim, a gente vai ter que fazer uma série aqui com você de Boa. educação financeira, e enquanto você estava falando, eu estava lembrando que talvez uma das coisas mais bacanas, né, desse espaço que a Renata criou, é que a gente vai aprendendo. Eu estava lembrando do Tom, quando ele veio falar, que ele falou do testamento vitae, aquele testamento que você faz em vida, e aí você está falando disso. Falei, gente, a quantidade de instrumentos hoje, né, que a gente nem sabe que existe, nem sabe das possibilidades. Claro, dentro das possibilidades, né, de cada um, que hoje, como você mesmo falou, né, é uma coisa muito privilegiada, mas espero que não seja. Mas como é que a gente vai descobrindo esse ferramental, né, para assim, para poder viver mais e bem, né? Não, assim, primeiro eu que agradeço o convite mais uma vez, meu nome, nome da Brasilprev. É sempre muito bacana poder conversar sobre o tema e aprender, trocar, né, experiência. Eu acho que quanto mais a gente falar, quanto mais visibilidade der para o tema, mais a gente chega próximo da conscientização, da educação. Então, nesse sentido, o trabalho que vocês fazem e de trazer o tema nesse contexto, né, de importância social mesmo, acho que faz toda a diferença para as pessoas, vai fazer toda a diferença, vai contribuir muito para o contexto de educação do nosso país, né? Então, contem conosco sempre que precisarem, estamos sempre à disposição e sempre aptos a conversar e dispostos a falar sobre o tema, porque para a gente, de verdade, é parte do nosso propósito. O produto da Brasilprev, ele é um meio, né? Ele é um meio para viabilizar essa longevidade que a gente espera, que é uma longevidade próspera, saudável, emocionalmente consciente e que precisa ser discutida sobre um ponto de vista, como eu coloquei, de responsabilidade como nação. A gente precisa falar de responsabilidade sobre os nossos maduros, nossos longevos, que construíram a base para a gente chegar até aqui, né? Muito obrigada. Foi Obrigada. um prazer mesmo. Eu que Obrigada. agradeço, meninas.